Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja o nosso Deus. Hoje é um dia muito especial. Estamos na véspera, estamos preparando com muita alegria a vinda do Espírito Santo de Deus. Vamos celebrar Pentecostes. Então, com esta disposição, com essa animação, vamos iniciar o programa invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, já nos preparando para o dia de Pentecostes, vamos juntos, com disposição, com fé, pedir que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre todos nós. Rezemos com disposição. Vinde, Espírito Santo, as nossas almas visitai, a nossa mente iluminai e nossa fraqueza encorajai. Mãezinha querida, a senhora que foi a primeira a ficar plena do Espírito Santo, porque o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra e a senhora gerou o ente santo, Emmanuel, Jesus, e nos deu salvação. A senhora então, mãezinha plena do Espírito Santo, a todo instante soube ter força nos momentos difíceis, sabedoria nos momentos necessários e sempre muita perseverança. A senhora em momento algum desanimou de tudo aquilo que foi a missão que o Senhor lhe deu. E com um grande testemunho, a senhora proclamou que bem-aventurada todas as gerações te proclamariam. Por quê? Porque a senhora é cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso, mãezinha querida, rezamos juntos clamando a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Junto com Maria, todos os anjos e santos do céu, rezemos agora o ato de contrição. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Salvai e afastai para longe as trevas do nosso tempo, para que o ódio se transforme em amor, o sofrimento em alegria, a guerra em paz, e curai as feridas de nossos pecados. Amém. Durante toda a semana, pedimos a graça do Espírito Santo ser amigo e hóspede de nossas almas. Que o Espírito de Deus, que é fogo, que é brasa, que é uma brasa oculta sob as cinzas dispostas a surpreender todo instante, venha nos dar tempos novos e ao mundo nova esperança iluminada em Jesus ressuscitado. Vamos juntos rezar o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça da vossa luz em nossa vida. Hoje, num dia muito especial, completando a semana de preparação para o dia de Pentecostes, mas na véspera do dia de Pentecostes, nós juntos agora vamos nos preparar para receber a palavra de Deus que nos leva, que nos introduz nessa experiência fantástica do batismo no Espírito Santo, do mergulho no Espírito Santo, em acolher o Espírito Santo derramado no mundo por amor, no dia de Pentecostes. Então vamos agora clamar esse Espírito Santo para que tudo isso se manifeste desde já em nossas vidas. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje quem prega no programa é Isabel Cristina. Ela pregará sobre a palavra que está no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 19 a 23. Isabel, muito obrigado por você ter atendido o nosso chamado. Que Deus te abençoe e te unja com sabedoria e graça. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite, queridos telespectadores do programa Vivendo a Palavra. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 19 a 23. Diz o seguinte o texto bíblico: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus.
Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Palavras do Senhor, graças a Deus. Gostaria de destacar nesse texto, que é muito rico, 2 temas. Primeiro tema é a questão do medo. No início da palavra diz o seguinte, que os discípulos estavam às portas trancadas com medo dos líderes judeus. O medo, meu caro irmão, minha cara irmã, o medo extingue o Espírito Santo. O medo retira a ação do Espírito em nós. E quando o Espírito não pode agir em nós, quem age em nós é a nossa própria carne. E São Paulo nos explica o que a natureza humana produz. Eu até gostaria de meditar com você. Está na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19. Ele diz o seguinte: pois as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ações indecentes, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas. Aquilo que a nossa natureza humana produz são esses frutos. É muito importante que nós peçamos ao Espírito Santo que nos ajude, que Ele não permita que o medo nos domine, para que Ele possa agir em nós e esses frutos não aconteçam. Por isso Jesus, que cuida muito bem de nós e cuidava lá dos apóstolos dele, o que ele fez? Ele entrou, as portas fechadas, e retirou. Quando ele abriu as portas, ele retirou o medo dos seus discípulos. Para que ele fez isso? Para uma das ações mais importantes que pode acontecer na vida de um cristão, é receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo não uma vez só, mas receber o Espírito Santo dioturnamente. Quando diz na palavra que Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, Jesus está recriando aqueles apóstolos. Porque a criação, gente, é uma ação contínua. Lá no Gênesis diz que Deus fez a criação e no 6º dia ele descansou. Ele descansou, mas ele não aposentou. E nós não podemos nos aposentar também como cristãos. Nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo, ele sim, ele produz em nós os frutos dele. Quais são os frutos do Espírito? O mesmo livro de Gálatas nos diz: o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Por isso São Paulo diz: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Então, nesse momento, meu caro irmão, minha cara irmã, quero pedir em nome de Jesus ao Pai que Ele derrame o Espírito Santo dele sobre nós, que Ele nos encha com o Espírito dele e nós possamos produzir não os frutos da nossa natureza humana, mas os frutos do Espírito Santo. E produzindo esses frutos nós possamos engrandecer a Deus, possamos agradar a Deus, porque essa é a missão mais importante das nossas vidas.
fazer a vontade de Deus, que assim seja. Essa experiência de Jesus de soprar sobre os seus discípulos e eles receberem o Espírito Santo, inclusive tem uma palavra grega que eu gosto muito, que é o ruá de Deus, que é o sopro de Deus sobre nós. É bom a gente imaginar o que significa isso. Um sopro de Deus, a vida que Deus sopra sobre nós, o ânimo que Deus sopra sobre nós. Inclusive, ânimo também vem de uma outra palavra grega, que é o ânimos, que é toda essa experiência que nós temos mística na nossa vida. É Deus se manifestando em nós e através de nós. Que possamos tomar posse de toda essa verdade, toda essa experiência com Deus. Nesse momento, eu sempre faço esse convite, porque é muito importante você estar conosco. É muito importante você fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Isso daí você pode fazer e com muita competência, porque você sabe quem precisa da palavra de Deus. Seus amigos, seus familiares. E é muito simples. Basta você entrar no nosso site ou até no YouTube e você encaminhar aquela pregação que você sentiu que vai ser importante para ele, a historinha de fé, a resposta a uma pergunta que talvez ele tenha a mesma dúvida. É muito bom nós fazermos a palavra de Deus chegar, usar as redes sociais, usar todos os meios para que a palavra de Deus chegue mais longe. E você é nosso co-evangelizador, você é nosso parceiro para fazer a palavra de Deus chegar onde precisa. Visite o nosso site www.comfranciscojr.com.br. Vamos agora responder uma pergunta no momento edificando sobre a rocha de hoje. Nós acolhemos agora a Camila, do Setor Bueno, que pergunta assim: Francisco Júnior, podemos afirmar que o Espírito Santo é o perfume de Deus? Camila, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de 14 a 16, diz o seguinte: é com bom odor de Cristo que nós cristãos devemos dar o nosso testemunho de vida. Assim, o perfume significa o Espírito como sinal de uma presença sutil que tudo penetra e que se asperge por todos os lugares, evocando a linguagem do amor. No sacramento da crisma, o óleo, a unção, tem o perfume do bálsamo, a fim de significar o bom odor do testemunho cristão. A palavra de Deus diz também, em outra parte, que nós somos o perfume de Cristo no mundo. Na verdade, o perfume de Cristo, ele é o testemunho nosso, que temos pela força do Espírito Santo. Não é simplesmente o próprio Espírito, mas somos nós que, movidos pelo Espírito Santo, apresentamos Deus ao mundo. Perfumamos o mundo, melhoramos o mundo, iluminamos o mundo. E você pode aprofundar melhor no livro Não Extingais o Espírito, da autoria de Vitor Codina, na página 30. Rezemos então hoje com o Espírito Santo. Enviai, Senhor, sobre os vossos filhos o Espírito de santidade, que Ele nos ensine a rezar e atraia nossas almas para Deus. Grave sua lei em nossos corações para servir na Igreja Santa de Cristo. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje, ela é interessante e ela foi mandada para alguém, era uma história de algo dos Estados Unidos, que lá eles têm uma tradição. É comum nas casas, principalmente nos subúrbios, sempre ter um bonito jardim na frente das casas e tem sempre jardineiros, muitas vezes muito jovens, que cuidam desses jardins para os donos das casas. Certa vez um executivo importante estava precisando de um jardineiro e lhe recomendaram um e ele contratou. Quando ele chegou, ele ficou impressionado e assustado com a idade do menino. Tinha apenas 13 anos, mas estava lá trabalhando e parecia fazer um bom serviço. Ele, mesmo sem concordar muito de estar contratando um jovem, que na verdade não é bem um contrato profissional, são os jovens que dão assistência nos jardins, podam a grama, cuidam das flores, regam e tudo mais. Quando o menino estava terminando o serviço, logo que ele tinha terminado, ele pediu então ao dono da casa que usasse o telefone. Ele concedeu, sem nenhuma dificuldade, mas não conseguiu deixar de ouvir a conversa. E o menino então ligou para uma senhora, que provavelmente uma possível cliente, e fez a seguinte conversa, que eu vou até ler para não faltar nenhuma pergunta. Ele disse assim: a senhora está precisando de um jardineiro? Não, eu já tenho um, respondeu a senhora. Mas além de aparar, eu também tiro o lixo. Isso meu jardineiro também faz.
Eu limpo e lubrifico todas as ferramentas no final do serviço, disse ele, tentando convencê-la. Mas o meu jardineiro também faz isso. Eu faço o atendimento o mais rápido possível. O meu jardineiro também me atende prontamente. O meu preço é um dos melhores, disse o menino. Não, muito obrigada. O preço do meu jardineiro também é muito bom. Desligando o telefone, o executivo disse a ele: Meu rapaz, você perdeu um cliente? Não, respondeu o garoto. Na verdade, essa senhora já é minha cliente. Eu estava apenas testando o quanto ela está satisfeita com o meu serviço. É interessante isso, até bonitinha a história, lembrando que é um menino de 13 anos. Mas é bom a gente fazer isso um pouco. Testar o quanto nosso serviço está agradando. Teríamos nós coragem de fazer isso em outras áreas da nossa vida? Às vezes é bom pararmos e ter coragem de fazer uma avaliação. Não simplesmente porque queremos saber se estão satisfeitos com a nossa amizade, com o nosso jeito de ser, mas acima de tudo, porque quando alguém se dispõe a fazer esse tipo de teste, entende-se que também está disposto a, se o cliente, vamos falar assim, estiver insatisfeito, então nós devemos estar dispostos a melhorar, a mudar. O nosso cliente são sempre as pessoas que amamos. É bom a gente, de tempo em tempo, avaliar se a mãe, o pai, o filho, a esposa, a namorada, os amigos estão satisfeitos com o serviço de amor que prestamos. Se não, é bom que mudemos. Rezemos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua face. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.